Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca FADESP. É nossa segunda aula sobre essa banca aqui no canal. Se você não assistiu a primeira, eu vou deixar no card aqui em cima. E antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e também a continuar produzindo os materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para as 5 questões que eu separei aqui da FADESP. Primeira questão. É interessante, antes de iniciar, na verdade, ressaltar que a banca FADESP ela tem a característica de trazer questões muito objetivas, né? Então, dificilmente a gente vai encontrar uma questão da FADESP com um enunciado muito longo ou com alternativas muito longas. Geralmente as suas questões são realmente bem sintetizadas e muito objetivas. Então, se a gente dominar realmente os temas mais importantes, os tópicos mais recorrentes, possivelmente a gente consiga resolver boa parte das questões com tranquilidade. Então vamos lá, primeira questão. Quando se discute metodologia de ensino, busca-se uma melhor maneira de ensinar, o que envolve uma série de procedimentos didáticos. Na dimensão conceitual, a perspectiva desse estudo baseia-se em... Então, ele vai trazer aqui as dimensões dos conteúdos, né? A gente pode trabalhar também nos PCNs como categorias de conteúdos, que são os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Relembrando, os conteúdos conceituais estão relacionados ao saber, aos conceitos, à teoria. Os conteúdos procedimentais estão relacionados ao saber fazer, aos procedimentos, às técnicas. E os conteúdos atitudinais estão relacionados ao saber ser. Então, principalmente aos valores, ao comportamento de forma geral. Nessa questão, ele vai pedir a dimensão conceitual desses conteúdos. Então, vamos para as alternativas. Alternativa A, o que se deve fazer está relacionado ao conteúdo procedimental, não conceitual. Item B, o que se deve saber, perfeito, é uma característica da categoria de conteúdo conceitual, da dimensão conceitual dos conteúdos. Item B já é o correto. Item C, o que se deve ser, está relacionado ao conteúdo atitudinal. E como se deve fazer, está relacionado ao conteúdo procedimental. Então, primeira questão, item B realmente é o correto. Segunda questão, sobre a unidade temática lutas no ambiente escolar, é incorreto afirmar que... Então vamos lá, item A. É tratada também na unidade temática de esportes, enquanto esporte de combate. Perfeito, quando a gente lembra das unidades temáticas da BNCC, isso da Educação Física no Ensino Fundamental, nós vamos ter 6 unidades temáticas, né? Brincadeiras e jogos, práticas corporais de aventura, esportes, danças, lutas e ginásticas. A gente tem uma unidade temática específica de lutas, porém, na unidade temática de esportes, uma das categorias de esportes são justamente os esportes de combate, que é justamente o que ele fala nessa alternativa A. Então, a alternativa A é correta. Item B, pode ser implementada por meios de jogos de oposição. Perfeita, é inclusive uma das formas de iniciar o trabalho de lutas, né, a partir de jogos de oposição. Item C, oportuniza habilidades motoras de desequilibrar, tocar ou excluir o oponente de um determinado espaço. Essa, na verdade, é a grande característica da unidade de temática de lutas, né? Quando a gente olha a definição da unidade temática, ele traz justamente a definição dessa forma. Oportuniza habilidades motoras de desequilibrar, tocar ou excluir o oponente de um determinado espaço. Item D aborda especificamente as lutas tradicionais, como judô, jiu-jitsu e boxe. Esse item é incorreto, porque a unidade temática vai muito além disso, né? Quando a gente lembra das classificações na unidade temática de lutas, a gente vai ter lutas do contexto comunitário e regional, lutas de matriz indígena e africana, lutas do Brasil e lutas do mundo. Então não vai trabalhar apenas lutas tradicionais como judô, jiu-jitsu e boxe. Então, segunda questão, item D é o incorreto. Terceira questão, mais uma questão sobre a BNCC. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Física,
não é elemento fundamental comum às práticas corporais, e aí é interessante ressaltar que a leitura do documento da BNCC é fundamental. Normalmente a gente vai encontrar questões sobre as unidades temáticas, sobre as classificações dessas unidades temáticas, se a distribuição ao longo do ensino fundamental, porém ela traz algumas citações bastante importantes e uma delas é justamente o que a gente vai trabalhar nessa questão, que ela vai trazer que as práticas corporais têm três pilares, três importantes conceitos, que são justamente o movimento corporal, a organização interna e produto cultural. Então, quando a gente olha lá na BNCC, essa citação cai bastante também. Tá? Assim como os PCNs, eu recomendo fazer a leitura constante desse material, a BNCC, principalmente do capítulo da educação física, eu recomendo bastante fazer essa leitura de aprofundamento desses documentos, porque geralmente também podem cair nas questões de concurso. Então, os três pilares da educação física como movimento são justamente o movimento corporal, a organização interna e a educação física como um produto cultural. Então, não é um elemento fundamental da educação física a modelagem do desempenho. Então, terceira questão, item D, é o correto. Quarta questão. Dentre as abordagens da educação física escolar, Galarrot e Connolly especificaram uma para crianças de 4 a 14 anos que busca nos processos de aprendizagem fundamentação para a educação física escolar, sendo ela uma tentativa de caracterizar a progressão normal do crescimento físico, motor, cognitivo e de afeto social na aprendizagem motora. Trata-se da abordagem, então quando a gente fala de uma abordagem pedagógica da educação física que vai ter um grande enfoque no crescimento físico, no desenvolvimento e na aprendizagem motora, e em uma faixa etária específica de 4 a 14 anos, essas palavras-chave, esses conceitos-chave de desenvolvimento motor, aprendizagem motora, crescimento físico e essa faixa etária de 4 a 14 anos, nós vamos estar falando da abordagem desenvolvimentista. Então, quarta questão, item B, é o correto. E quinta e última questão, o jogo é uma categoria maior, uma metáfora da vida, uma simulação lúdica da realidade que se manifesta, que se concretiza quando as pessoas fazem esporte, quando lutam, quando fazem ginástica ou quando as crianças brincam. Freire e Scagra, 2003. Quando o jogo não modifica a estrutura de pensamento, sendo mera atividade de repetição, Piaget o classificou de jogo. Então, quando a gente fala dos tipos de jogos, de acordo com Piaget, nós vamos ter três principais jogos. O jogo de exercício, que vai estar intimamente ligado ao estágio de desenvolvimento cognitivo sensório-motor. Então é um jogo muito mais relacionado ao prazer, de fato, do movimento, de explorar aquelas capacidades e ter meramente uma repetição, como esse enunciado diz. Então, como é um jogo que está intimamente ligado ao estágio sensório-motor, a gente vai ter jogos, a mera exploração de movimentos e a mera repetição. O segundo tipo de jogo são os jogos simbólicos, que aí a gente já vai ter algumas representações, a gente já vai ter aí o jogo de faz de conta. O jogo simbólico também é conhecido como jogo de faz de conta, onde a criança passa a utilizar o seu pensamento, a utilizar a imaginação para fazer essas representações. E o terceiro tipo de jogo são os jogos de regra, onde a gente vai ter aí a transição para um modelo mais social, onde a criança de fato vai deixando de lado um pouco o lado egocêntrico e vai se acostumando às regras da sociedade de forma geral a partir dos jogos de regras. Então, quando a gente fala de um jogo que não modifica a estrutura de pensamento, sendo mera atividade de repetição, nós vamos ter os jogos de exercício. Quinta questão, então, item B é o correto. E com isso finalizamos essa nossa segunda aula da Banca FADESP. Se você tiver alguma sugestão de banca ou de assunto para a gente trabalhar aqui no nosso canal, deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida pode chamar a gente aqui pelo YouTube mesmo, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. Lembrando, se você tiver interesse em mais materiais
de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.